Olá pessoal, eu vou resolver aqui as questões da quarta semana do PET volume 1, porque houve muitos erros nos enunciados das questões, ok? A primeira questão tem um erro que no PET faltou os dados da distância que o planeta Marte estava da Terra, certo? Então eu pesquisei essa questão e achei esses dados. Então fala que a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo e que a NASA vai criar uma nave que atinge até 30% dessa velocidade. E na tabela tem as menores distâncias que Marte esteve da Terra. Então eu quero saber qual será o tempo que essa nave gastará para chegar a Marte na menor e na maior distância aqui nessa tabela. Então é o seguinte, a distância ela é medida em unidades astronômicas, que é o equivalente aproximadamente a 150 milhões de quilômetros. Se a nave vai viajar a 30% dessa velocidade, então nós vamos calcular 30% de 300 mil quilômetros, que é a velocidade da luz. 30% é 30 sobre 100. Eu vou calcular 30 sobre 100 vezes 300 mil. Cancela 2 zeros embaixo, cancela 2 zeros em cima, fica 3.000 vezes 30. Então eu vou ter uma nave que vai viajar a 90 mil quilômetros por segundo. Isso aqui está fora da curva, tá, gente? Ainda não temos tecnologia para criar uma nave dessa. Lá na tabela, nós temos a menor distância. A menor distância é 0,38 unidade astronômica. Então é 0,38 vezes 150 milhões de quilômetros. E a maior distância é 0,67 unidades astronômicas. Então é 0,67 vezes 150 milhões de quilômetros. Então vamos calcular o menor tempo que essa nave vai gastar para chegar em Marte. A menor distância foi no dia 31 de julho de 2018, que é 0,38 unidades astronômicas. A unidade astronômica é 150 milhões vezes 0,38. Fazendo esse cálculo, vamos achar 57 milhões de quilômetros. Então, nesse dia, a Terra estava a 57 milhões de quilômetros de Marte. Se eu tenho uma nave que viaja a 90 mil quilômetros por segundo, eu vou usar uma fórmula da física, que é tempo é igual a distância dividido por velocidade. Então, o tempo que eu vou gastar é a distância, 57 milhões de quilômetros, dividido pela velocidade, que é 90 mil quilômetros por segundo. Cancela quilômetro com quilômetro, vou cancelar alguns zeros, e vai ficar 5.700 dividido por 9. Fazendo essa divisão, vou achar algo aproximadamente 633,33 segundos. Eu vou transformar isso em minuto. Para transformar isso em minuto, eu vou dividir por 60. Ao dividir por 60, eu vou achar 10,5 minutos. Então, o que eu falei antes, esses dados são inconsistentes, porque não temos tecnologia para criar uma nave dessa. Imagino que, saindo da Terra, vamos gastar apenas 10 minutos e meio para chegar em Marte. Agora, a maior distância. A maior distância é 0,67. Então, a quanto que Marte estava da Terra no dia 20 de fevereiro de 2027, aliás, estará, que é no futuro. Então, 150 milhões de quilômetros vezes 0,67. Eu vou achar algo exato, 100 milhões e 500 mil quilômetros.
Para achar o tempo, eu vou pegar a distância e dividir pela velocidade. Cancela quilômetro com quilômetro e cancela alguns zeros. Então vai ficar 10.050 dividido por 9. É algo aproximado, 1.116,66 segundos. Dividindo isso por 60, eu vou achar algo aproximado de 18 minutos e 37 segundos. Ok? Essa seria a questão 1. Questão 2 tem um erro também. Lá no enunciado, na apostila, está 6,02 vezes 10,23. Esse 23 é expoente. Tá? Essa questão é bem fácil. É só andar com a vírgula. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número na forma decimal. Então tá aqui. Eu tenho que andar 23 casas para a direita. Então aqui eu já vou andar duas. Uma, duas. Está faltando 21 casas. Eu vou completar com zero. Pronto. Está aqui mais 21 zeros. Questão 2 resolvida. Questão 3. Essa questão 3 me parece que já foi resolvida em um exercício aí para trás, tá? Mas vamos resolvê-la novamente. Então aqui fala que as exportações de soja no Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas, então quer transformar esse 4,129 milhões de toneladas em quilo, tá? Então vou pegar aqui 4,129 milhões de toneladas. Vamos lembrar o seguinte, que milhões é 10 elevado a 6 e toneladas é 10 elevado a 3. Então, vou substituir. No lugar de milhões, eu coloco 10 elevado a 6. No lugar de toneladas, eu coloco 10 elevado a 3. Então, vai ficar assim, ó. 4,129 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. Eu vou multiplicar aqui potências com mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Portanto, 4,129 vezes 10 elevado a 9. Resposta, letra C. Questão 4. A questão 4, vou ver se tem um erro aqui. Uma das principais provas de velocidade de atletismo é a prova de 400 metros raso. No Campeonato Mundial de Sevilha de 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com uma marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo escrito em notação científica. Aqui o problema está nas respostas. A digitação do exercício da apostila está errado, tá? Aqui, por exemplo, na apostila está 102 elevado a 2, aqui está 101 elevado a 1, aqui está 100 elevado a 0. Então, no exercício da apostila, as opções estão escritas de forma errada. Então, aqui está pedindo para transformar isso aqui em notação científica. Então, como que eu vou transformar isso em notação científica? Lembrando que na notação científica, antes da vírgula, deve aparecer um número entre 1 e menor do que 10. Tá? Pode ser 1 e tem que ser menor do que 10. Então, no máximo, pode ser 9 em modo. Então, como essa vírgula está aqui depois do 3, eu tenho que andar uma casa para a esquerda. Então, eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o expoente aumenta. Eu andei uma casa, então o expoente é 1. Pronto, transformei. Resposta, letra B. Questão 5.
Na questão 5, também tem um erro de digitação. Lá embaixo na apostila, tá 1,496 vezes 10 elevado a 2. Essa é a notação correta. Na apostila tá 102. Então, consertem, por favor. Então, tá falando o seguinte. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a... Então, vamos transformar isso aqui em metro. Então, eu tenho aqui 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Vamos lembrar que milhões é 10 elevado a 6. Quilômetros é 10 elevado a 3. Então, vou substituir milhões por 10 elevado a 6, quilômetros por 10 elevado a 3. Substituindo, eu tenho aqui multiplicação de potência na mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Pronto. Resposta, letra A. Questão 6. Questão 6 dar um pouquinho mais de trabalho, mas fala o seguinte. Um petroleiro possui reservatório em formato de paralelepípedo, uma caixa retangular com as dimensões 60, 10 e 10 de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros na base. 7 aqui na altura e 10 aqui na base. De modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Então, em cima aqui, estão interligados. Tem 3 metros aqui de vão. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Supondo que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Então, aqui, nesse compartimento C, tem um furo e vai vazar todo o óleo. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então, vou lembrar que se o furo foi no compartimento C, todo esse óleo que está aqui no compartimento C vazará. E esse óleo que está na parte de cima também vai vazar. Vai sobrar só aqui, o que está no A e no B até 7 metros. Então, primeiro eu vou calcular qual é o volume total do reservatório. Volume total, eu vou multiplicar as dimensões. 60 vezes 10 vezes 10 de altura, que eu vou encontrar 6.000 metros cúbicos. Agora, eu vou calcular o volume do A mais B. Quanto sobrou aqui no A e quanto sobrou no B. Então, eu vou fazer os dois juntos. Então, repare que esses dois juntos aqui tem 40 metros. Se tudo aqui é 60, ele foi dividido igualmente. Então, tem 20 para cada um. Então, a base aqui é 40. A largura é 10 e a altura é 7. Eu vou multiplicar isso. 40 vezes 10 vezes 7. Eu vou encontrar 2.800 metros cúbicos. É o que sobrou. Então, como eu vou achar o que vazou? Eu vou pegar o total menos o que sobrou. Então, 6.000 metros cúbicos menos 2.800 metros cúbicos. Eu vou encontrar 3.200 metros cúbicos. Eu não tenho essa resposta aqui, mas, por dedução, é a letra
D. 3,2 vezes 10 elevado a 3. Aqui transformou em notação científica. Vamos transformar em notação científica. A vírgula está aqui, ó, depois do último zero. Eu tenho que colocar antes da vírgula um número que seja de 1 e menor do que 10. Então, vou andar 1, 2, 3 casas. Vou colocar a vírgula entre o 3 e o 2, vezes 10. Como eu andei 3 casas para a esquerda, o expoente aumenta. Então, 10 elevado a 3 metros cúbicos. Resposta, letra D. Ok, galera? Então, esses foram os exercícios da quarta semana do volume 1 do PET. Até a próxima!